Oiê, tudo bem? A gente tá aqui com mais uma mãe, mais uma maternidade pra gente compartilhar, a Thalita. A Thalita já teve duas filhas aqui em momentos diferentes e eu acho que vai também contribuir muito. Thalita, muito, muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente. Eu queria iniciar a nossa conversa entendendo como foi o Abracadabra, no caso, na É, sua vida? Como é que foi a tua infância? Porque foi mais a infância, o Abracadabra era isso, voltado mais para a infância. Como é isso. que ele foi na tua vida? Então, assim, eu morava próximo, né? Então, assim, maternal, eu estudei numa outra unidade, acho que eu vim Uhum. para cá no Jardim, pro Abracadabra, né? Que na época era a tia Zuleika, né? Que tinha sua avó. Então, Aham. assim, eu estudei aqui. E amigas que eu tenho, minha comadre estudou comigo, era da minha classe, a Thaisa. A Uhum. Carla é minha amiga também, até Uhum. hoje. A gente se conheceu aqui. Depois a gente foi levando essa amizade até hoje, Laços né? pra vida. É. E aí, e você tem uma lembrança sua assim, fala assim, nossa, isso é muito do Abracadabra. Eu acho que eu lembro do cheiro, assim, do parque, o cheiro do. É muito. Me remete, né? Olfativa, Assim, né? assim. Então, aquela. Aquele. Ai, aquele afeto, né? Aham, aham, Então, aquela assim, sensação. Eu, pelo menos a minha memória do Abracadabra era a memória de casa. Eu chegava muito cedo com a minha mãe ali, Aham, e era de manhãzinha, quando eu acordo muito cedo e eu vejo, também é o cheiro, é o é, friozinho da manhã. Eu falo, nossa, isso é tão é, Abracadabra. é. Como pode, né? E aí, depois de uns anos, como foi a tua maternidade? Como é que chegou a maternidade para você? Como é que foi essa descoberta e o que te fez trazer elas para cá? Isso. Eu engravidei jovem, né? Então, assim, eu fui uma mãe jovem. Então, Hum. assim, quando eu fui mãe, a referência que eu tinha de escola, que eu queria uma escola pequena, acolhedora, né? Que Uhum. minha filha não fosse mais uma, Tá. né? Então, assim, então a gente logo pensou no Abracadabra, que ainda era, o nome ainda era Abracadabra. Então, a gente Uhum. colocou a Yasmin e meu sobrinho também, que tinha a mesma idade. Sim, Então, os entraram primos. os dois juntos, né? Aham. Os primos entraram Você tinha quantos anos? na 14. Caraca, 14, 14 anos. Que difícil, né? muito. Bem, bem desafiador, né? Como é que foi isso? Bem desafiador. É assim, a minha mãe nunca pegou essa responsabilidade para ela, Que né? bom. Então, assim, ela trabalhava fora, então, assim, ela dava uma estrutura pra Tá. gente, né? Aham. Financeira, Tá. né? Uma pessoa trabalhava em casa, então, assim, era para cuidar. Então, a minha responsabilidade era com a minha filha, né? Ótimo. Estudo também, Uhum. inglês também, então, assim, eu tinha que me organizar. Ela te deu meios para ser mãe. Isso. Sem tirar nenhuma responsabilidade que eu tinha relacionada à minha idade. Eu não parei de Ótimo. estudar, eu não saí do inglês, eu tive que conciliar, né, a Uhum. maternidade com a adolescência, né? Mesmo Ela sendo foi uma mãe, né? adolescente atípica, né? Uhum. Eu era mãe. Então, Sim. assim, e eu acho que isso também trouxe muita responsabilidade para mim, né? Uhum. Então, assim, eu sempre tive responsabilidade, sempre cuidei da minha filha. Então, assim, nunca passei para uma outra pessoa, né? Assim, eu peguei isso para mim e, Foi mãe. e fui, Porque sua mãe foi mãe. fui. Então, assim, ela me ensinou a ser mãe. Ela não foi aquela avó que pegou a responsabilidade Que é o para que a gente ela, vê né? acontecer. Então, assim, aí eu depois de 10 quase 10 anos aí eu casei nesse meio do caminho, Uhum. depois de 9 anos, quase 10 que eu tive a Rafaela. E qual a maior diferença entre essas duas maternidades? Eu acho que na época eu não tinha essa responsabilidade financeira, Tá. né? Uhum. Eu tinha, então, assim, a minha obrigação era cuidar da minha vida, né, escolar e Uhum. cuidar da minha filha. Com a Uhum. outra maternidade é diferente. Eu já trabalhava, eu era casada, eu tinha a minha casa, então, assim, a educação vinha só da minha parte e do meu marido. Quando Uhum. era com a minha mãe, acaba que você divide, né? Assim, Sim. você respeita muito o que sua mãe fala, o que seu pai fala. Quando tá na sua casa, os acordos são seus, os combinados são seus, né? É, É é. diferente. Mas o bom é que você já sabia ser assim,
Eu com os 2 filhos, eu aprendi a ser mãe de novo. Eu achei que Aham, ia não, eu já sei. Ainda mais que foi muito próximo, né, diferente de aham. você, eles são gêmeos sem ser gêmeos. Eu falei: "Ah, eu já sei, lembro de tudo". Cara, eu me vejo perdida igual a primeira, se não pior, porque a gente acha que a gente já sabe, Aham. e não sei se você teve esse sentimento. E tem a demanda do primeiro, né, assim, quando você tem o segundo, você tem a demanda do primeiro mais o Uhum, segundo, então não é uhum. mais o filho único que só tem aquela obrigação é só para ele, né, aquela dedicação é só para ele, É, né. E com a é. Rafaela foi muito isso, assim, a Yasmin já tinha 9 para 10 anos, estava fazendo 10 anos, assim, Uhum. como eu vou conseguir conciliar, né. Então Tá. era o trabalho, era a minha vida com a Yasmin, aí tem que conciliar com a Rafaela também, como dar contas, como equilibrar tantos pratinhos, né. Nem me fala. Então, assim, a gente vai aprendendo, a gente Na vai, raça. conforme tá andando, a gente vai se adaptando, né. É, É é. uma realidade nova, né, mas Uhum. que a gente vai caminhando. E quem é a Thalita, sem ser a mãe das meninas? Eu acho que é uma profissional, e assim, eu também sou da área da educação, né. Então, Uhum. assim, uma profissional apaixonada pelo que faz, Tá. né, e assim, que gosta muito do que faz, porém gosta muito de viver a vida, de aproveitar momentos, Certo. né, Uhum. com as minhas filhas e também com o meu marido, sozinha. Então, assim, eu não abdico de nada. O que o que que a maternidade, Thalita, eu me sinto assim, eu Uhum. senti que eu sou uma profissional antes de ser mãe e outra profissional depois de ser mãe. Você foi mãe antes de ser profissional. É isso. O que que isso contribuiu para tua escolha de carreira? O que que isso influencia e Uhum. como você se vê? Que você porque a gente que trabalha no ramo da educação, com o nosso filho é diferente, né? A gente, ao mesmo tempo que acha que sabe tudo, a gente fica um pouco cega, ao mesmo tempo meio perdida, mas poxa, eu deveria saber isso, porque eu trabalho com isso. Aham. Como é que foi essa construção da tua profissional, do teu eu profissional com as meninas? Eu acho que quando eu finalizei a época do ensino médio, que eu fui escolher o que eu queria ser, né, e Uhum, como eu também tinha me formado no inglês, então, assim, minha mãe queria que eu fosse para uma outra área, uhum. né, e eu queria pedagogia. Assim, eu não tinha outra área, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Acredito que por ter sido mãe, assim, eu me encantava muito com o desenvolvimento, assim, não foi algo que me trouxe traumas, Uhum. entendeu? Eu vi o desenvolvimento da minha filha e eu vi a necessidade de estímulos, então, assim, eu escolhi fazer pedagogia, eu não fiz porque não tinha outra opção, né, não, Uhum. eu escolhi fazer pedagogia. Ai, que Então, lindo. assim, eu escolhi pensando nas crianças mesmo, pensando no que eu posso fazer, né. E eu Uhum. gosto da área da educação infantil. Eu sou encantada com o infantil, Uhum. né. Então, assim, eu acho que a primeira infância tem muita importância, né, e é muito deixado de lado, Quantas vezes a né. gente escuta: "Ah, É, mas ele vai aí só para brincar". é. Não! Não, essa semana eu atendi uma família e falou assim: "Ah, mas, de manhã o que que eles fazem? Eles só brincam, né, no contraturno?" Eu falei: "Não, eles aprofundam todas as áreas de conhecimento". E aí eu amo falar um pedagogês, eu não sei se você Aham. tem isso. Eu amo falar um pedagogês que aí a galera entende. Poxa, tem sentido o que ela tá falando, não é o que eu acho, eles são profissionais no que eles estão fazendo, né. Mas é muito isso, né, é muito as pessoas confundem muito a educação infantil com o assistencialismo que era antigamente, né. Então, Hum. assim, eu vou deixar meu filho num espaço para ser cuidado enquanto eu trabalho. E não, não é um espaço, é um espaço educacional, né. Ali tem profissionais especialistas naquela área, na primeira Uhum. infância. Sim. Então, assim, da mesma maneira que o profissional ele vai construir algo, ali o professor está construindo também conhecimento, desenvolvimento, então, assim, o quanto é importante e o quanto é desvalorizado Nossa, isso, sim. né. Então, assim, eu sinto que a gente parece que está engrenando e volta, e é uma desvalorização, e você volta, E né. completamente desvalorizado e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade cada vez que jogam mais no nosso colo, uma responsabilidade cada vez É isso maior mesmo. de criação, de educação, de valores.
E que não era para ser, né? Então, nosso posicionamento tá mudando. E eu falo muito aqui com as professoras internamente, que eu falo assim, ninguém contesta o médico. O médico vai lá, passa um antibiótico, você fala, tá feito. Não vou pesquisar na internet ou dar palpite. Eu acho que essa dosagem tá errada. E eu falo para elas, quanto mais profissional médica a gente for, menos a gente abre precedente para darem Exatamente. palpite no nosso trabalho. Então, cada vez mais a gente precisa sim ser profissional e se pontuar e se valorizar, porque aí a gente vai conseguir alcançar ali voos mais altos e exercer o que a gente ama fazer, que é estar com as É isso crianças, mesmo, né? a gente se colocar como profissional, né? Que não é aquela tia que tá cuidando, aquela tia de fim de semana. Então, assim, Não se é a um gente espaço não de se brincar. posicionar como um profissional, né? E ter aquela fala, Uhum, né? Eu entendo, eu sou especialista na idade, eu uhum. sei o que eu estou falando. Então, assim, sempre vai ficar, não, qualquer um fica, né? Então, assim, qualquer um fica. Não, não é só o ficar. Seu filho tem hoje uma coordenação motora, é graças ao que foi trabalhado, Meu né? marido, te contar um segredo, meu marido não sabe pegar na tesoura. Eu falei, qual foi a escola que você estudou? A escola já fechou, ainda bem, senão eu ia bater lá na porta, ia Mas falar, é isso. não foi bem. Ele não pega na tesouras. Eu falei, você não tá fazendo jus ao marido de uma pedagoga. Marido de pedagoga corta EVA. Teu marido corta EVA? Eu falei, pô, tem que cortar, tem que ter destreza. Ele não consegue. Então, isso falta, e hoje a gente percebe que falta muito isso nas crianças também, né? Então, assim, é muito. O que eles estão fazendo é muito. Os jogos são telas que eles têm contato, e essas, né, propostas básicas, coordenação, salto, tá ficando. Então, assim, qual é o lugar onde é oportunizado isso? Na escola. Então, o quanto é importante, né? Porque assim, eu fico muito com meu filho, eu não trabalho para cuidar do meu filho, tá? Mas o que você faz? É um tempo de qualidade? Eu falo muito, né? onde você tá entregando seu filho? Aonde você... tem escola para todos os tipos de maternidade e expectativa, mas tem a expectativa que a mãe tem para a escola do filho e tem a escola que o filho precisa. E aí é a inteligência da mãe. Eu quero que meu filho estude numa escola grande, para ele ter bastante networking com as crianças, porque tem isso agora, né? Eles já nascem empresários, as crianças. E aí eu falo assim, mas essa criança não se adapta numa escola grande. Do mesmo jeito, eu tenho uma amiga da minha idade, falou assim, Ana, a minha mãe queria porque eu queria me colocar numa escola Montessori. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu amo a metodologia Montessori, mas não é para todas as crianças. Eu fui esses dias conhecer essa proposta, né? Agora eu tô na Secretaria de Educação do Guarujá. Tá. Então eu tô visitando algumas realidades, algumas outras, né? Vivências de crianças. Então eu fui numa Montessoriana. É uma outra proposta, é muito interessante, mas tem perfis para isso. A gente tem que entender. E às vezes um filho é diferente do outro. Uma criança tem um perfil para uma determinada proposta, metodologia, e a outra não. Essa minha amiga falou exatamente isso. Ela falou, Ana, quando a minha mãe me tirou da Montessori, eu deslanchei. Eu fui para uma escola tradicional, fui do 8 ao 80, e era isso que eu precisava. Porque ela precisava de uma coisa mais previsível, porque a escola tradicional te dá isso, te dá previsibilidade. Você sabe ali dentro de uma rotina certinha, a prova tal dia, em tantos dias tem lição, E tem criança que se encaixa. Como tem criança que não adianta. Eu vejo aqui, eu falo, gente, essa criança ela precisa ser livre. Ela não se encaixa num padrão. E aí eu acho muito legal uma mãe quando ela consegue entender isso. Porque tem aquele filho que a gente idealiza e tem um filho que é o nosso filho. Claro que é. Claro que né? E aí você fala, meu... Mas é difícil, porque assim, muitas vezes o responsável não tem essa noção. Não tem esse conhecimento. Quando ele vem conhecer a escola, ele às vezes não quer conhecer nem o espaço. Ele vem na secretaria, ele quer fazer a matrícula, ele quer saber quando que vai começar as aulas. Quando que ele pode deixar o filho. Então, assim, quando você fala sobre adaptação, a importância da identificação da criança, não, mas aqui que ele vai ficar. Mas e se ele não se adaptar? Né? Tem então, assim, essa possibilidade. Tem isso. Então, assim,
essa negligência que acontece com as crianças, de sempre eles são os últimos, eles estão aqui só para aceitar, isso me incomoda muito, né? E eu vi, conforme a minha filha foi crescendo, a Yasmin, eu fui estudando. Sim, então, assim, a educação da Yasmin foi de uma maneira, Uhum. né? Que acabava que eu seguia muito o que eu fui ensinada pela minha mãe, que era mais aquilo mais fechadinho, de respeitar, de não ter tanta voz, né? E Uhum. conforme eu fui estudando, a criação da Rafaela já foi diferente, né? Então, assim, eu sou aquela mãe mais firme, é o meu perfil ser dessa Sim. forma, né? Mas, assim, ela ela tem mais fala, ela se incomoda, ela fala. Aqui Uhum. ela sempre, não, eu não gosto disso. E quando ela chega em casa me falando algo que aconteceu, ai mãe, a professora brigou. Você falou pra ela que você não gostou? Eu não vou Uhum. falar por você. Você tem que falar. Não É. sou eu que vou na sua unidade, Aham, tá? aham. Você fala que você não gostou. Não sou Ela eu que tenho que comprar. Então, assim, na vida muitos adulta pais. ela vai precisar falar. É isso. Ela tem que aprender, Uhum. né? Você falou que não gostou e continuou, então eu posso intervir. Então, até que ponto a gente pode estar intervindo ou a gente está só mediando? A gente está Uhum. mediando, eu estou dando estrutura para ela, porém eu não estou falando por ela, né? Então, assim, eu não vou falar pela minha filha, eu vou dar segurança para que ela fale o que ela sente. Se ela estiver incomodada, ela vai dizer que ela está incomodada. Se ela Uhum. não for convidada para uma festa, porque não queriam que ela fosse para a festa e ela tem que aceitar. Eu não posso falar por ela ou procurar a mãe porque você não convidou. Então, assim, eu acho que tá tudo muito. As crianças estão grandes, os jovens, e os pais estão falando por eles. Eu vi uma palestra esse final de semana e o palestrante falou assim, não sei se você conhece o Rossandro. Conheço. Maravilhoso. Ele falou: sabe onde tudo começou a desandar? Quando os pais que eram negligenciados ali, que tiveram uma educação muito dura, Muito muito rígida, né? rígida, começaram a falar: não, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e o meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Aí Vai ter tudo o que eu não vai ter tive. Aí tudo que eu não acabou. tive. Aí Aí acabou. acabou. Porque aí a gente gerou uma geração tediosa. Nada mais agrada, nada mais encanta, nada mais atinge e afeta eles. É você tirando da manga o tempo inteiro, né? Eu converso muito isso com as professoras ou quando eu vou nas unidades fazer visita. Exatamente isso. Hoje em dia não são aquelas crianças que ficam enfileiradas que você dá o livro, não. Eles são questionadores. Eles são Eles tiram plurais. coisas da manga o tempo inteiro. Então, assim, são 25 crianças numa sala, cada um com a sua personalidade. Então, assim, o professor hoje em dia não pode. Ele pode até ser o professor que já está há muitos anos, mas ele tem que se reciclar sempre, porque as crianças são outras. Não pode ter essa fala, né? Ah, eu dou aula há 30 anos, eu sei tudo. Não, você não sabe. Antigamente os alunos vinham com a vivência da casa deles. Da visão, era uma janela. Hoje eles vêm com o mundo. Isso. Que o adulto tinha que ser respeitado e o que o professor fala, ele tá certo. Então, assim, a gente vive muita diferença, né? Do 8 ao 80. Ou é muito, não fala nada, ou a criança tá assim transbordando, né? Querendo falar, assim, não sabe como falar, como se posicionar. E muitas vezes a gente entende o perfil da criança quando a gente vê a família. Uhum. Né? E às vezes não tem como essa criança ser diferente. Porque a família dela é essa. A realidade dela é essa, A gente não vai conseguir passar dessa linha com essa A gente criança. fica plantando, a gente vai plantando sementinhas, né? Para que daqui para frente, quando ele for maior, amadurecer, ele vai conseguir. Vai revisitar Mas isso. é difícil, assim, a gente tem que alimentar com coisas boas, né? Para que eles façam essa diferença. Né? Então, assim, é muita responsabilidade do adulto, da família, né? Não é nem dos pais, é do adulto, da referência. Porque às vezes não é o pai, é a avó que cria, é um tio, da referência. E indo muito de encontro com isso que você falou, muitas vezes eu falo assim, aconteceu uma situação, um problema na escola. A mãe chega aqui com a certeza do que aconteceu pela visão do filho. Aí eu falo assim, principalmente na adolescência, né? Aí eu falo assim, quem são os adultos? Somos eu e você.
Eu vou te falar o que aconteceu pela visão de um adulto. E aí, juntas, a gente vai decidir e caminhar para o que a gente vai fazer. Então, assim, porque o adolescente, ele tá primeiro se desconectando da família, não sei se você sente isso com a Aham. Rafa e já sentiu também. Eh, ele precisa se desconectar para ele se descobrir. Aí quando ele se desconecta e ele se olha, ele vê o mundo. Então, aí é a nossa responsabilidade de dar um mundo seguro para eles e aí confiar no trabalho que foi feito É até isso aí, aqui, é isso aí. né? Porque senão, e aí ao mesmo tempo eles vão jogando para ver até onde eles podem ir. Ah, eu vou fazer isso aqui. Fui, então eu vou. Passei É, de é fase. isso aí. Fui, então eu vou, passei de fase. E aí, quando a gente senta dois adultos e a gente consegue, e eu fico muito feliz quando eu sento com as mães, que aí é isso que você falou. Eu vejo a mãe, eu entendo, mas ela Aham. também consegue entender o lado da escola, o porquê da regra, o porquê do que a professora brigou, o porquê que a prova foi aplicada desse jeito e não daquele. E aí tudo vai se encaixando. Por isso que eu defendo cada vez mais. Não sei se você também acredita nisso. É, essa conexão família e escola. Muita mãe tem medo de falar assim: ai, você é a mãe chata que vai na escola. Não, você não é a mãe chata, você tá fazendo o seu papel de mãe e o meu papel de escola. A gente precisa conversar, porque senão a gente perde o foco final, que É é a isso aí. criança, né? E a criança não é responsabilidade da escola. Não, Ela é responsabilidade da família. A escola, né, é um segundo ambiente. Então, assim, ele saiu de uma comunidade familiar e ele foi para a escola. Mas a responsabilidade de, né, criar valores, na escola a gente vai aprimorar isso, né, porque ele vai viver em sociedade, vai estar uhum, são interações, mas assim, isso vem da família. Então, assim, se a gente não conseguir criar vai, formar um cidadão, uma criança com responsabilidade, né, com respeito, uhum. a gente não vai esperar que seja um adolescente que ele se transforme. Ai, não, ele é uma criança que ele tem empatia pelo próximo. Nunca tiveram com ele e nunca ensinaram ele a ter essa empatia, Não vai ser na escola, né? Então, assim, você não numa vai folha de fazer papel que ele vai milagre, aprender. A empatia. entendeu? Ele não vai convivendo com 20 outros da mesma idade, ele não vai aprender, pelo contrário, ele vai se frustrar. Mas Uhum, que mundo que ele vai viver? Ele vai uhum. viver eternamente na casa dele? Então, assim, os pais têm essa dificuldade de entender isso, né? Assim, não é, ai, não, eu não quero criar meu filho para o mundo, mas você tem que criar pelo menos para fora da sua bolha, porque ele não vai viver só aquilo, né? Ele vai viver muito mais, a vida é muito mais que só vai conviver com aquele tipo de pessoas, não, né? Ele pode gostar de conviver mais com aquelas pessoas de um determinado local, mas o mundo é muito plural, Muito. né? Então, assim, ele tem que aprender e nós, adultos responsáveis, temos que mostrar isso para eles, né? É É exatamente isso. bem. Agora, você tem filhas, uma, a Yasmin já tá. Aonde tá a Yasmin hoje? A Yasmin já estudou aqui, fez faculdade, já se formou, Hein? ciências contábeis. Que legal. Ela trabalha numa ONG. Ai, que show. É. E agora a Rafa, nono ano. Então você já tem duas, uma já adulta praticamente, É. e a outra pré-adolescente ali. Então você tá vindo do futuro me contar como que é pra uma professora ter uma filha já adolescente com. Eu queria trazer mais pro lado do aprender, por exemplo, do material didático, de lição de casa. Você fala, não, deixa eu tentar fazer com ela, deixa não. Você se frustra um pouco quando você vê que ela não aprendeu direito. Como é que é essa relação, Rafa, e material didático, e você, pedagoga? Então, assim, eu nunca me intrometi em nada que a escola, tudo. Ah, mas a professora me ensinou desse jeito. Então, faça do jeito que sua professora te ensinou. Eu Uhum. lembro que até quando a Yasmin era pequena, minha avó falava, ajuda, coitada da menina, você é professora, você tem que fazer por ela. Eu falei, eu não vou fazer por ela. Eu não sou professora dela, eu sou mãe dela. Uhum. Eu posso ajudar. E até ela Uhum. fala, mãe, você sabe tudo, você é professora. Eu falei, não sei tudo, minha filha. Não sei tudo. Se você tá com dificuldade, eu sempre falei, tá com dificuldade? Fecha. No dia seguinte, professora, eu não consegui fazer. Eu não vou ser sua professora.
Eu não Uhum. sou sua professora, eu sou sua mãe. Uhum. Eu não posso querer ensinar. Ou, ai, minha filha vai ser a melhor da sala porque a mãe dela é professora. Jamais, É. jamais. Ela tem que respeitar a professora dela dentro da sala dela. Se a professora ensinou dessa forma, e se você tem dificuldade, às vezes eu vou ensinar de uma forma que não é a forma como a professora está usando. Ela tem outra didática, Você vai criar uma né? coisa na cabeça dela, talvez desnecessária, E né? assim, é o que eu falo. O professor, ele manda naquela sala. Uhum. Entendeu? Ele tá ali, ele tem trocas com as crianças, com os alunos, mas ele é o responsável. Então, ele vai passar da forma que ele acha que é. Eu não sou professora. Então, eu escuto, não sabe? Fecha, leva. Nunca fui de Até, fazer lição até porque também, não perder. desgasta a tua relação com ela, Não, né? não Porque quero. aí você vai querer ensinar ela como se fosse sua aluna, mas ela não é sua aluna. Não, Porque o professor dentro da sala de aula, ele tá num contexto, claro. né? Você falou, ele é autoridade ali. É, e ele sabe, e as crianças também estão num outro contexto. O filho, bom, o filho, quando vê a mãe, ele se É. transforma. O meu filho é um na minha frente, ele é outro aqui e eu vejo. Tem criança que é aqui, uma criança super calma, tranquila, e a mãe fala: Eu não acredito que meu filho é assim aí. Ele é, eu juro. E aí, quando a gente é da área da Aham. educação e quer ajudar, é isso. Você tem muito sentimento É. envolvido. O filho sabe até onde ele pode chegar com você. Então, não é uma relação. Eu acho que desgasta mesmo, né? Não dá, e assim, e ela fala muito de uma professora. Ai, você é igualzinha à minha professora. Você é igualzinha à minha professora. Eu falo, então, só que eu não sou tua professora. Eu sou tua mãe. É. Eu não quero. Ou quando vem com alguma historinha, mãe, porque a professora falou isso, então, resolve com a sua professora. Tá? Porque eu sei que vocês juntos, eu conheço, Rafael. Vocês são Então não uma adianta gangue. você me falar o que a professora fez, e a professora falou. Se sentiu incomodada? Fala pra professora que você se sentiu incomodada. Eu não vou na escola falar com a professora. E então é muito rico, porque ela no movimento desse ela arruma um meio dela se fazer entender de alguém que ela teve um conflito. Olha quão adulto isso é, né? Olha quão vida real isso é. A gente tá botando ela dentro de um ambiente controlado, que é a escola dela, que se fosse uma coisa descontrolada, aí sim você Claro. agiria, mas para ela viver, para ela testar como ela É a isso. vida, né? É isso. E hoje a Rafa no 9º ano, a gente já tá há 5 anos aí com o PH, né? Que é o material didático, que ele é reconhecido por ser um material mais forte, um material em que ele é voltado para o vestibular. E como que a Rafa se adapta com esse material? A Rafaela é muito tranquila. Não sei. Ela é muito tranquila em relação a isso, assim. Eu nunca criei expectativas, nunca falei pra ela que ela tinha que ser a melhor ou que ela tinha. Eu não acho que o estudo tem que ser algo desgastante, algo traumático, assim, semana de prova, você não sai. Eu acho que não, eu acho que assim, você já estudou tudo durante o bimestre. Então, assim, você vai fazer revisões. Então, assim, tem um tempinho, vai estudar o que você já aprendeu, você vai fazer essa revisão. Sim. Lição de casa é exatamente pra isso. E Ou você quando sente fala que até, lição de casa, mas eu não sei. É impossível. Lição de casa é uma revisão do que você fez. Então você pensa, porque você aprendeu, você não tá recordando. E é isso, né? Uma revisão. Então não tem que parar tudo para estudar, aquela tensão. Eu acho isso desnecessário. Entendeu? Eu acho que prova para mim já é algo que eu gosto de desconstruir. Eu acho que também. eu sou mais do processo. entendeu? O desenvolvimento que tem que ser, mas, né? E eu acho que esse material, ele traz muito isso do processo. Ele tem muito conteúdo. Os PHs são isso. O PH é o processo. Os alunos amam o PH. E aí, muitas vezes, eles falam assim... mas você sabe que eles fazem todos juntos, né? Você sabe? Eu falo, que bom que eles estão fazendo junto. Olha o senso de coletividade. Mas um faz tudo de português, o outro faz tudo de matemática. Gente, numa empresa é como?
Um faz o que A gente sabe. divide as funções. As E é funções, isso, é isso. eles estão. Eu tenho mais habilidade numa área, você tem mais habilidade na outra e tá tudo Tá bem. tudo bem. Ai, mas o PH é muito exercício. Gente, eles estão treinando um monte de coisa. Faz parte. Eles copiam. Que bom, pelo menos eles estão lendo e copiando. E uma hora, alguma coisa, eles vão absorver daquilo ali. E na prova que eles vão fazer, vai estar sem ninguém. Ele vai ter que saber alguma coisa assim. Ele pode. Agora, eu acho complicado quando a criança só vai bem porque os outros, né, Uhum. naquilo que é coletivo. Isso é preocupante. Isso. Né? Isso tem que ser diagnosticado, E melhorado, trabalhado né? na Agora, criança. a criança vai bem na prova individual e faz o coletivo, gente, vai ser feliz. Vai ser feliz. Não pode ter essa carga. Então, assim, eu nunca falei para as minhas filhas, nunca deixei essa carga de você tem que ser a melhor. Ou eu lembro quando a Rafaela, acho que no primeiro ano, ganhou na formatura, melhor aluna, eu fiquei surpresa. Não que eu não acreditasse que minha filha pudesse, mas que eu nunca criei expectativas ou falei, esperava isso. Nossa, Rafaela, será que você vai ganhar? Eu nunca criei isso, né? Então, assim, ela ficou surpresa, nós ficamos felizes, porém surpresos. Claro, né? Então, assim, porque não era uma coisa não que tem era, que ser a melhor. alcançar. Não era que era uma meta de vocês. Não era. Então, assim, e eu também nunca falo, não, eu tirava nota baixa nisso. Não, eu sempre quero melhor. Eu falo para ela, a sua obrigação é estudar e é isso que você tem que fazer. Então, assim, eu não admito nota baixa. Eu não gosto. Sim. Porque ela sabe o que ela tem que fazer. E são combinados. Então, assim, você sabe o que você tem que fazer. Agora não é isso, eu vou deixar de castigo. Não. É o combinado, você sabe. Então, assim, se você foi mal nessa prova, você vai ter que recuperar na outra. São dois tem que ter mais trabalho para estudar e para ir melhor. É isso. E a Rafa é uma menina que eu passo, assim, eu vejo ela uma menina sempre muito tranquila, muito. Ela se dá muito bem ali com os amigos da turma e tudo mais. E, sinceramente, eu achei que a lei do celular ia dar uma pesada no ambiente. Eu falei, a gente vai ter um trabalhinho com eles. E não foi o que aconteceu, aqui, pelo menos. Ela foi uma das pioneiras que eu passava no lanche e tinha meios, jogo, livro. E eu vi que ela foi arrastando uma galera com ela. E eu fiquei tão feliz. Como é que foi? Você sentiu alguma diferença em casa dessa lei do celular? Era além da Rafa, a Rafa ela tem esse espírito mesmo de liderança, de organização. E quando ela falou, eu falei, eu acho maravilhoso. Eu acho lindo, Rafaela. Porque vocês não estão se encontrando. Quando ela falou, eu falei assim, boa sorte, você vai conversar com seus amigos. Vai conhecer a sua turma. Porque assim, e ela já levou um monte de jogos. Então, assim, e a escola para Rafaela, hoje em dia, elas não têm amigos de prédio, de rua. Então, são os amigos daqui. Tanto que ela fica até o final. Eu falo, Rafaela, pelo amor de Deus, Rafaela, chega. Já foi, já fechou, já tá com nota. Não, mas eu quero ir. Porque ela não tem outra referência. Então, assim, ela vai até o final. Eu tenho uma reflexão muito... Quando eu penso neles, hoje em dia, eu falo assim, eu passava a semana inteira pianinho para quando chegasse o final de semana, eu poder sair. Porque o meu castigo fez isso, não sai. Eles passam a semana quietinhos para poder ficar em casa. Porque hoje o castigo alterou. Eu vejo as mães falando aqui pra mim, ele fez isso, então agora ele vai comigo pro final de semana, vai sair o final de semana inteirinho comigo. Eu falo, gente, só mudou. O castigo agora é sair, não é ficar em casa, é conviver. Né? E eu achei muito legal a Rafa ter sido uma... E agora eles têm toda uma cultura... Não tive um trabalho com celular. Pelo contrário, sempre tem uma briga. Agora tem umas brigas no intervalo. Eu falo, gente... Vocês estão vivendo a escola, vocês estão brigando. Tem gente na secretaria agora na hora. Antes, não. A gente passava, tava todo mundo lá. No seu mundo, né? Um ou outro ali conversando e tal. Mas só. Antes girava em torno... E até as brincadeiras giravam em torno do celular, de uma dancinha aqui, um negocinho ali.
Agora não, agora gira em torno de jogos de tabuleiro, de carta, de livro. Tem menina fazendo crochê. Rafaela faz crochê. Elas estão fazendo crochê agora. Eu falei, E gente. são hábitos, assim, em casa a gente tem esse hábito de jogos, Aham. né? Então, assim, a gente tá em casa, eu e ela, a gente joga tranca. Então, assim, a Nossa, gente eu tem amo tranca. muitos jogos lá em casa, assim. Tem os jogos que ela gosta mais de jogar com o pai, jogos que gosta mais de jogar comigo, com a irmã. Então, assim, muitos jogos. Uhum. Então, assim, ela tem já, por hábito nosso, a gente tá sempre jogando, e joga com a titia, e vai na casa da minha irmã, e vai... Uhum. Então, assim, a gente tem esses momentos de jogos, né? De Uhum. interação por meio de jogos. Então, assim, falei, que bom que você vai jogar, porque você tem um monte de jogo e não tem amiga, assim, não tem mais aquelas amigas, né? Que vai Igual em casa. férias de julho. Gente, eu falo assim, não dá pra tu ligar para tuas amigas pra fazer alguma coisa? Não, eles não têm mais esse hábito. Ah, vou ligar. E aí, Rafaela? Ah, vou ligar. E aí, Rafaela? Então, assim, É. não tem mais esse... É aquele vínculo aqui. Parece que fim de semana todo mundo esquece. Aí vê no shopping, dá um tchauzinho, parece que nunca viu. Né? Você fala assim, nossa, ela é tão amiga, mas vê no shopping e não fala E não tanto. fala direito. Né? É muito estranho essa relação deles hoje em dia, né? E eu acho que o celular tá começando a ser pelo menos na escola, um momento em que eles estão se reconectando. Eu fiquei muito feliz de como foi leve. E fiquei muito feliz da Rafaela ser nossa aluna nesse período, porque eu vi que ela foi ali uma pioneira de várias coisas desde o início, desde o começo. No primeiro dia, assim, ninguém sabia muito bem como ia ser. E aí eu já também desci todos os jogos daqui, mas um monte de aluno já trouxe jogo. Falei, gente, olha que legal. Às vezes eles pedem isso, E né? como eles criam estratégias, né? E como Pra eles isso. criam Assim, o que eu vou estratégias? fazer? Criando estratégias, tem que pensar. É. O que eu vou fazer? E ela sempre foi assim, ela sempre foi muito criativa. Uhum. Então, assim, o que eu vou fazer? Então, ela fazia, vou brincar. Eu pegava caixa de papelão, ela fazia pia, ela recortava, ela fazia tudo. Uma Ela casinha. construía as coisas dela, e depois eu queria jogar fora, e ela não deixava. Você jogou fora, o meu não sei o que eu fiz. Então, assim, ela sempre gostou disso, de construir, de fazer. Eu falo assim, se ela tivesse uma irmã, uma companhia, assim, isso é uma irmã da idade, né? Porque a Yasmin é bem mais velha. Tem troca, mas é outra, né? Outra situação, né? Mais uma mãe que De ajuda, que leva no cuidado inglês, ali. que busca na escola, né? Uhum. Assim, e discutem também. Aí, às vezes, elas viram irmãs da mesma idade, né? Então, assim... Às vezes se iguala. às vezes a Rafaela acha que é mais velha, porque é da lição de moral na irmã. Aí eu tenho que ficar só equilibrando, falando, gente, tá tudo bem por aí, né? Aí, mãe, não se intromete, a gente é irmã. Aí eu, então tá bom, então tô saindo, vocês... Elas, às vezes ainda moram os 4 juntos. Sim, eu falo, eu só não quero falta de respeito, Uhum. tá? Porque, então, às vezes, uma manda na outra, aí eu falo, nossa, mas tua irmã tá mandando em ti? Mãe, a gente é irmã. Aí eu, tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Então é a relação de vocês. Então vocês que continuam, entendeu? Mas elas têm essa troca, por mais que a diferença de idade, né, quase 10 anos, Sim. mas elas têm essa troca, que é bem legal. Agora, caminhando pro fim, todos os episódios eu pergunto pra mãe, se a tua maternidade tivesse um gostinho de café, qual gosto seria? De café? Uhum. Sem tomar café? É verdade! Pode ser uma bebida, então. Um chocolate quente. Isso. Teria gosto de quê? Minha maternidade. Eu acho que muito de saudade. Eu sinto muito saudade da época delas pequenas. Então eu sinto isso, assim, eu falo, meu Deus, daqui a pouco eu quero ser avó, porque assim, eu preciso reviver voltar com isso, né? Essa coisa de... essa dependência que a gente gosta. A gente não gosta, a gente não quer, mas quando cresce a gente sente falta disso, né? Então acho que é muito a saudade e eu tenho, não querendo me enganar, mas a certeza de que eu fiz um bom trabalho, até onde eu pude. Então, assim, eu tenho a tranquilidade de saber que eu fui a melhor mãe que eu pude ser, né? E assim, a tranquilidade disso. Então, assim, eu pude ser a melhor mãe que eu poderia ser para elas. E eu tenho certeza que elas sentem essa segurança. Porque quando a mãe é insegura de si, o filho também fica inseguro da maternidade que a mãe tem. Então, quando a gente entrega o nosso melhor, e eu falo, não tem mãe certa ou mãe errada, principalmente depois que eu virei mãe.
eu falei, gente, não existe mãe. Ela faz o que ela pode. Ela A mãe entrega. perfeita é aquela mãe que ainda não foi mãe. Aquela pessoa que ainda não foi mãe é a mãe perfeita, né? Exatamente, ela é maravilhosa. É, E aí a mãe que é mãe, ela é completamente imperfeita é isso. em todos os É. aspectos para ela, porque pro filho dela ela é a melhor, É. né? Então eu fico muito feliz, assim, você falou da saudade. Eu tô com 2 pequenos, então eu ainda tô no super, no turbilhão. E aí ontem eu tava saindo aqui da escola e tava saindo com uma mudança, aí eu coloquei tudo no carro, o porta-mala cheio, um chorando, o outro, a chupeta caiu no chão, aí a Thaís olhou pra mim, a Thaís da secretaria, falou, que loucura, né? Não sei como tu aguenta. Eu falei, sabe qual é o problema? Daqui a 10 anos, eles não vão querer olhar na minha cara. Então eu tenho que achar isso gostoso. Por A mais que gente seja tem que tentar ver o cansativo. lado positivo, né? Pra dar uma desafogada, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? São trabalhos diferentes, mas assim, hoje em dia eles querem você o tempo inteiro e é um prazer, né? É um cansaço, mas quando dorme, fala assim, ai meu Deus, por que eu fui brigar com essa pessoa tão boazinha? Aí você chora. Né? Você fala, por que eu fui pegar tão pesado, né? Mas é isso, a gente sempre se reinventando, tentando ser melhor por eles e pra gente. Não tem como a gente abrir mão do que a gente é, né? Do que a gente acredita, do que a gente gosta. Ou sou 100% mãe. Não, eu sou a Thalita, mãe, esposa, filha, profissional. E é tudo isso. Eu sou um mix, eu não vou abrir mão de nada. Entendeu? Eu sou egoísta sim, eu não quero abrir mão de nada. Eu quero tudo, eu quero ser tudo. Eu quero ser tudo. Então, assim, de vez em quando eu vou deixar a desejar um pouco na maternidade, um pouco no trabalho, um pouco no casamento. Mas, assim, a vida é assim. E aí você falou dos pratinhos. A analogia dos pratinhos eu uso muito. Eu falo, gente, esse pratinho agora eu não vou equilibrar. Ele vai cair. Depois eu vejo o que eu faço. Esse pratinho é da análise do futuro. Então, é sempre a analogia dos pratinhos. Qual pratinho que eu vou equilibrar agora? Todos não dá, né? E uma outra pergunta que eu sempre faço também é... Qual que era a outra mesmo? Se as meninas fossem assistir esse episódio que a gente tá gravando hoje, daqui a 10 anos, que mensagem você queria deixar para elas e que você queria que elas sentissem? Daqui a 10 anos. A Yasmin, eu espero que já, né? Espero que ela... Queria falar o quê? Que ela foi uma mãe tão boa, porque assim, eu espero que minha filha tenha tido filho, né? Que seja avó. Então, assim, que ela é um exemplo de mãe. Porque, assim, eu imagino, pela educação que ela recebeu, né? Eu espero, acredito que ela seja uma boa mãe, né? E parabenizar pela boa mãe que ela é, né? E a Rafinha, daqui a 10 anos, que ela seja uma profissional comprometida, né? Respeitosa, né? E se tiver o que ela tiver que ser, ela vai ser amada, as duas vão ser amadas do jeito que elas são, né? Se for com filho, se for sem filho, né? Importante é que elas sejam felizes, se respeitem, e é isso. Ai, que delícia, foi muito bom. Muito bom, obrigada por você ter vindo. Papo de pedagoga para pedagoga, a gente vai que vai, né? Deixa. Mas foi muito bom te ter aqui, foi muito bom esse episódio, eu amei saber um pouco mais da eu já sabia, obviamente, mas te conhecer melhor. E é isso, obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, principalmente. E até a próxima. Obrigada. Tchau, gente, até mais.